Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem, fortalecidos no Senhor, que tenham passado bem a semana. Nós vamos dar início a mais uma aula, mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, falando sobre finanças, prosperidade financeira, à luz da Palavra do Senhor. Vamos iniciar dando uma lembradinha bem rápida do que nós vimos na semana passada, e aí então daremos continuidade ao estudo desta semana, continuando no nosso capítulo Renovação 10, a partir da página 40. Vamos orar então para iniciar o nosso estudo bíblico. Deus amado e Pai querido, nós te louvamos, bendizemos, Pai, teu santo e poderoso nome. Te damos graças por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para vivermos segundo a tua vontade, meu Pai. Que o Senhor nos conduza neste dia, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, Pai, discernimento, capacitação para vivermos, Senhor, conforme a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, no estudo da tua palavra, dai-nos o entendimento necessário e dispõe, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito para sempre obedecermos ao Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos recapitular bem pouquinho do estudo da semana passada. Então, nós vimos a importância de estarmos contentes, de vivermos contentes, gratos e satisfeitos em toda e qualquer situação, porque na gratidão há o poder da multiplicação. Lembra de Jesus? Que tendo 5 pães e 2 peixes, deu graças, e com isso ele conseguiu alimentar uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Vimos também o apóstolo Paulo, onde ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, tendo pouco ou muito, vivendo na fartura ou na pobreza. Então, nós temos que tomar para nós estes exemplos de vivermos sempre contentes em toda situação. Nunca jamais desprezar o que o Senhor tem nos dado, não murmurar e reclamar mesmo em tempos de crise. Por quê? Porque é em tempos de crise que geralmente a gente começa a murmurar, porque quando está tudo bem, a gente está sempre alegre e satisfeito, mas é no tempo da crise que nós somos provados. Então, mesmo em tempo de crise, nós temos que continuar agradecendo a Deus, olhando, reconhecendo aquilo que o Senhor tem nos dado e nunca abrir a nossa boca para murmurar, desprezando o que o Senhor tem suprido na nossa vida. Aceitar somente o que vem do Senhor, abrir mão de ganhos fáceis e ilícitos para permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus. Então nós nunca podemos trocar a bênção do Senhor com o ganho fácil deste mundo. Nós não podemos transgredir, violar os princípios bíblicos para que a gente possa se dar bem. A gente tem que estar aí bem atento em todo o negócio que nós formos fazer para ver se aquilo realmente é certo, é direito, é honesto, tá bom? E vamos começar agora, a partir então do capítulo, da página 40 da nossa apostila, dando continuidade ainda, né, ao capítulo 10, Renovação 10. O que é ser tolo? Ser tolo é deixar que o sistema do mundo controle a nossa vida. Então, nós não podemos ser tolos. De que forma? Comprando coisas que nós não precisamos naquele momento, que nós não usaremos, mas a gente compra porque está todo mundo comprando. Nós não podemos fazer isso. Nós temos a mente de Cristo e a mente de Cristo olha, julga e enxerga a insensatez desse sistema maligno. Nós, quando vamos fazer as coisas, nós que temos a mente de Cristo, nós temos que analisar a situação para ver se nós estamos sendo levados pelas circunstâncias ou estamos agindo com sensatez, porque nós temos que agir com sensatez, tá?
Não podemos nos deixar levar aí pela multidão, pelo que a circunstância está pedindo, pela situação urgente do momento. Temos que analisar se aquilo realmente é necessário para a nossa vida. Nós vamos ver exemplos de pessoas que entram na tolice, que se deixam levar, né? Pessoas que usam o cheque especial indiscriminadamente. Cheque especial não é dinheiro seu. Você usa o que não é seu e paga juros exorbitantes todo mês. Isso é uma tolice. Se não tem, não gaste, exceto em ocasiões especialíssimas, como, por exemplo, em caso de uma doença, para comprar um remédio. Tá? Alguns estabelecimentos só recebem cheque se for especial. Neste caso, faça um cadastro do cheque especial no valor mínimo possível. Não porque você vai usar o limite do cheque especial, mas para que você possa desenvolver o seu negócio. No caso de estabelecimentos que só aceitem cheque especial. É uma segurança para eles. Então, isso não significa que você vai usar o limite do cheque especial, mas você vai estar desenvolvendo o seu negócio com um cheque que é aceito pelos estabelecimentos comerciais, mas você vai estar contando com aquilo que você tem, aquilo que é seu, e não o limite do cheque especial que não é seu. Se você tem um problema e usa o cheque especial durante uns 2 meses, nesse ano em que você teve o problema, isso é aceitável, mas não faça do cheque especial a extensão do seu rendimento mensal, porque não é. Você tem que ter em mente que se você usar o limite do cheque especial, você vai entrar o próximo mês com uma dívida a mais, que é os juros, que são altíssimos, que você vai ter que pagar. Então, a gente precisa ponderar se realmente eu preciso usar esse limite. Quando entramos no cheque especial, nossa vida financeira morre. Quando nós entramos mês a mês, né? Quando nós fazemos do limite do cheque especial o nosso rendimento, a nossa vida financeira ela vai acabando, ela vai morrendo. Mas existe Jeová Jireh, que é o Deus que provê, que ele lhe dará vida quando nós entrarmos nos princípios de Deus. Tá certo? Então, nós temos que analisar a situação e ver se realmente precisamos estar fazendo uso do cheque especial. Outra situação, pessoas que usam o cartão de crédito indiscriminadamente também. O cartão de crédito deve ser usado com sabedoria e consciência, usando desde que possamos liquidar 100% do valor da fatura na data do vencimento. Como no cheque especial, não faça do limite do cartão a extensão do seu rendimento mensal, porque não é dinheiro seu. Se você no dia do vencimento não conseguir liquidar a fatura totalmente, você também tem que ter em mente que você já vai entrar o próximo mês com uma dívida, dependendo do valor da sua fatura, uma dívida bem alta, que pode comprometer a estabilidade das suas contas, do que você recebe com o que você tem que pagar, o seu rendimento mensal e as suas despesas mensais. Empréstimo. Empréstimos podem acontecer em situações especiais, como quando a gente vai comprar uma casa, quando a gente vai comprar um carro, né? Que são bens de valores altos e que, se eu tiver algum problema, eu posso me desfazer, eu posso vender e posso recuperar o dinheiro. Então, a gente tem que ter consciência. Eu não posso contrair empréstimos que podem comprometer o meu rendimento mensal. Eu não posso contrair empréstimos que vai comprometer a paz na minha vida, minha saúde, vai comprometer a paz na minha família, o meu relacionamento familiar. Porque se eu tiver empréstimos que eu não consiga liquidar, tudo vai, essa falta de estabilidade vai refletir em toda a minha família, em toda a minha casa, em toda a minha vida, tá bom?
E prestações, cuidado, prefira juntar, poupar e comprar à vista. Prestações não tem que fazer parte da nossa vida, prefira sempre comprar à vista. Então, se eu estou precisando de algo, não é nem a questão de precisar, mas se eu quero comprar, se eu quero renovar algo dentro da minha casa, na minha vida pessoal, preciso comprar algumas coisas, primeiro eu vou ver se eu tenho necessidade de adquirir aquilo naquele momento. Se é algo que pode esperar, o que é preferível fazer? Eu vou juntando dinheiro, guardando, quando eu tiver o valor total, eu vou lá e compro o que eu quero, o que eu preciso, tá? É preferível fazer dessa forma. Para quê? Para que a gente não entre nessa questão de estar sempre com carnê para pagar, ter sempre uma dívida para pagar, né? Isso é uma amarração, porque uma hora que você precisa realmente fazer uma dívida, você tem a necessidade, por uma questão de urgência, você já está com o seu orçamento comprometido, porque você tem um monte de parcela, um monte de prestação para pagar, de coisas que você comprou anteriormente, e se você fizer mais uma, aquilo vai te comprometer. Então, a gente tem que analisar a urgência do que a gente precisa comprar, para se desvincular das prestações. Não entre no sistema do mundo. Jesus nos chamou para a libertação de todo o sistema maligno que queira nos escravizar. Jesus já nos libertou de tudo, seja espiritual, seja material, nós estamos libertos, nós não estamos mais amarrados ao sistema do mundo. Então, nós temos agora, se nós temos a mente de Cristo, se nós temos o caráter de Cristo agora, nós temos a condição de analisar e ponderar aquilo que realmente é necessário, é urgente, e aquilo que não é tão necessário e que pode esperar. Princípios bíblicos que devemos viver com alegria. Oferta e dízimos. Deus não aceita que vivamos seus princípios com tristeza no coração, pois desta forma não terá valor diante do Senhor. A nossa atitude diante dos seus princípios determinará se nossa prática é religiosa ou se é vida de Deus. Se há vida de Deus, alegria. Se é religião, o coração está preso, está fechado. Então, 2 princípios da palavra do Senhor que nós devemos viver com alegria é ofertar e dizimar. Nós não podemos jamais fazer isso com peso no coração, com tristeza, com angústia, porque esses são princípios que vêm de um coração alegre, grato, que reconhece tudo aquilo que Deus já fez pela gente. Nós não estamos dando, mas nós estamos devolvendo um pouquinho, um mínimo daquilo que Deus já fez por nós. Este é o princípio, esta é a alegria, é reconhecer tudo que Deus tem feito por nós, e nós podemos então contribuir um pouquinho só com a obra do Senhor. Vejamos o que Deus disse para Moisés sobre o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Êxodo 25, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem, olha aí, eu grifei, cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. A oferta tem que partir do coração, tinha que haver a disposição para ofertar e tinha que haver alegria, não era uma obrigação. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. É uma disposição interna que nós temos para ofertar na obra do Senhor. Não é obrigação, não é peso. Êxodo 35, 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber,
Todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então, diante do que Moisés falou para o povo, os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Percebe? Não é obrigação, é oferta voluntária. Em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo diz assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, percebe? Então, tudo aquilo que nós ofertarmos ao Senhor tem que vir de um coração disposto, tem que vir com alegria, tem que ser voluntário. Por quê? Nós não estamos barganhando com Deus. Nós não estamos ofertando pensando que Deus vai nos dar em dobro, ou que Deus vai nos abençoar porque nós estamos ofertando. É o contrário. Nós estamos ofertando com alegria, agradecendo a tudo aquilo que Deus já fez por nós. É o contrário, nós é que somos devedores ao Senhor e não Ele a nós. Ofertar é uma atitude que representa a gratidão e alegria de um coração grato por receber tanto amor e misericórdia de Deus. Ofertar não pode ser entendido como uma obrigação, é uma questão de mudança de atitude, posicionamento e disciplina. No texto de Lucas 21, de 1 ao 4, é relatada a oferta da viúva pobre e Jesus disse que ela ofertou mais que os ricos, porque ela deu tudo o que tinha e os ricos deram do que lhes sobravam. Deus, ele não considera o valor que ofertamos, mas a atitude com que ofertamos. Esse texto da viúva pobre não está na nossa apostila. Eu achei propício, né? Porque é um texto bíblico a mais para confirmar aquilo que nós estamos estudando. E ali é relatado, Jesus fala que a viúva pobre deu a maior oferta. Apesar do valor monetário ser bem inferior ao que os outros estavam ofertando, mas a oferta dela foi a maior, porque ela deu tudo que ela tinha, todo o seu sustento, diz a Bíblia. E os outros estavam ofertando daquilo que sobrava. Então, a disposição do coração dela foi infinitamente maior do que a daqueles homens. Por isso, Deus não está considerando o valor da nossa oferta. Ele não olha para isso. Ele é dono do ouro e da prata. Ele fez todo mundo e tudo que há no mundo. Então ele não está olhando para o valor da nossa oferta, se o valor monetário é muito ou é pouco, mas o que ele considera é de que forma, de que maneira, qual a nossa atitude quando nós damos aquela oferta ao Senhor, tá bom? Então contribua com toda a sua alegria, porque a alegria acaba com a religiosidade. Obrigação vem da religiosidade. Eu vou cumprir, eu vou ofertar, porque a palavra diz que eu tenho que ofertar, então é uma obrigação? Não. Vamos ofertar com alegria no nosso coração, em agradecimento ao que o Senhor já fez por nós. Quando devolvemos o dízimo ao Senhor, devolvemos daquilo que Deus já nos deu. Não devolvemos o dízimo futuro, nós não dizimamos do que ainda não recebemos. Quando devolvemos o dízimo, é porque nós já recebemos e em obediência à palavra do Senhor, nós vamos com alegria dizimar ao Senhor. E da mesma forma que a oferta, Deus ele não está interessado se o valor monetário do seu dízimo é alto ou é baixo. Não é isso que implica para o Senhor, mas o que implica é a nossa atitude de obediência e de submissão à palavra do Senhor
com alegria. É com isso que o Senhor está preocupado. Nós podemos cumprir todos os princípios de Deus, mas se não tivermos alegria, nós podemos orar, nós podemos louvar, nós podemos ter todos os versículos decorados em nossa mente e mesmo assim não agradaremos ao Senhor. Por quê? Porque agrada ao Senhor a nossa gratidão, o nosso coração, a nossa disposição de viver a palavra do Senhor, de obedecer com alegria. O Senhor Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus, porque tudo que eles faziam era por religiosidade, para cumprir as obrigações. Então, não havia muitas vezes alegria, mas eles faziam para mostrar para os outros que eles estavam cumprindo com a palavra de Deus. E não é isso que agrada ao Senhor. O Senhor se agrada daquele que faz de livre e espontânea vontade, aquele que faz, que cumpre a palavra dele, que obedece, que se submete com alegria, tá? E não por religiosidade, não por obrigação. Não é isso que o Senhor quer para nós. Quando vivemos os princípios de Deus com alegria, então o coração e o caráter de Jesus está sendo formado em nós. Qualquer outra coisa fora dos princípios da palavra de Deus é enganação. E o projeto de Deus é que vivamos dentro do propósito dele. E as Escrituras nos garantem o cuidado de Deus quando somos fiéis à sua palavra. Então, quando nós vivemos os princípios de Deus com alegria, nós percebemos que o coração e o caráter de Jesus está sendo formado em nós. E é isso é disso que Deus se agrada. Qualquer outra coisa fora, que nós façamos, que esteja fora dos princípios da palavra de Deus, é pura enganação e nós temos que tomar cuidado para não nos deixar envolver. Por isso é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Somente através do conhecimento da palavra de Deus é que nós vamos saber se estamos ou não sendo enganados. Se estamos ou não vivendo de acordo com a vontade de Deus. E o projeto de Deus é que vivamos dentro do propósito dele, né? E as Escrituras nos garantem que a partir do momento que a gente vive nos propósitos do Senhor, quando nós somos fiéis à sua palavra, o Senhor cuida de nós. E Ele cuida de tudo, não só de uma parte, mas de toda a nossa vida, seja ela espiritual, física, seja ela material. Tá bom? Não desista. Terminando o nosso estudo, né? Vamos ver aí uma palavra de ânimo. Não desista, continue firme, não caia em tentação. Lembre-se que sair das dívidas é um processo difícil e demorado, nós vemos isso lá no princípio do nosso estudo, né? Mas a liberdade que teremos valerá a pena. Sair das dívidas, às vezes a gente passa anos e anos acumulando dívidas e nós não poderemos resolver isso da noite para o dia. Né? É um processo demorado, é um processo lento, é um processo difícil, é um processo que muitas vezes vai doer, mas nós temos que ter paciência, nós temos que ser perseverantes, nós temos que confiar em Deus, na sua provisão, na sua direção. A forma como lidamos com o nosso dinheiro impacta a nossa comunhão com Deus. Se lidamos com o nosso dinheiro de acordo com os princípios das Escrituras, a nossa comunhão com Cristo ficará mais íntima. Se formos infiéis, a nossa comunhão será afetada. É claro, quanto mais nós vivemos a palavra do Senhor, quanto mais nós somos fiéis aos princípios da palavra de Deus, mais íntimos nós ficamos do Senhor Jesus. Agora, se nos afastamos, se hoje essa palavra serve para mim, mas essa não serve,
é claro que vamos nos afastando do Senhor e a nossa comunhão com o Senhor Jesus vai ficando quebrada, né? Vai ficando picotada. Uma hora, aquele picote arrebenta, tá? E nós podemos ver isso na parábola dos talentos. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, as pessoas e as coisas, elas estão sempre competindo com o Senhor pelo domínio das nossas vidas. O dinheiro é um rival de Cristo, né? A cobiça, a ganância é um rival pelo senhorio do Senhor Jesus na nossa vida. Lembra lá o que está escrito em Mateus 6,24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, que a gente viu lá que no texto original grego, riquezas vem como mamon, que era um deus das riquezas daquela época, né? Então, não podeis servir a Deus e a Mamon, que era uma entidade maligna que existia na época, tá bom? Então, nós precisamos estar sempre atentos para deixar o nosso coração íntegro para o Senhor. Ele fala aqui em Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que nós precisamos é ser fiéis ao Senhor Jesus, para estarmos junto dele. Percebe? Aquilo que eu falei antes, não importa a quantidade monetária, não importa o valor, se é alto ou se é baixo, o que Deus quer de nós é a nossa fidelidade, é a integridade do nosso coração. É um caráter correto, é um espírito submisso e obediente a Ele. Então, por isso ele fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quanto mais fiéis nós somos aos princípios da palavra de Deus, mais perto nós estaremos do Senhor. Tá? Então não podemos deixar, né, que as tentações nos domine, que a ganância, a cobiça pelas coisas materiais domine a nossa mente, domine o nosso coração, domine a nossa vida como um todo. Precisamos estar atentos para podermos viver sempre a palavra do Senhor, ser fiéis aos princípios bíblicos. Amém? Na continuidade da nossa apostila, nós temos, né, o questionário, que eu sempre falo, é bom nós respondermos, preenchermos o questionário. Por quê? Porque através do questionário nós vamos fixar melhor na nossa mente o estudo que nós fizemos. Então é muito bom ler com atenção todo o texto que está na apostila também. Por quê? Porque aqui nós resumimos, porque senão ia ficar muito extenso, muito longo esse vídeo, tá? Então é importante ler com atenção, ler com calma, responder o questionário para fixar o ensino, buscar inclusive outros versículos que o Senhor for trazendo à sua mente, que o Espírito Santo for revelando. Busque, né, outros princípios que vai te ajudar a viver a palavra do Senhor fielmente, tá bom? Nós terminamos o nosso estudo, a nossa apostila, e nos encontramos mais à noite no culto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um domingo de paz, que o Senhor abençoe a semana de cada um, que vocês sejam cada vez mais firmados e fortalecidos no poder da palavra de Deus, porque é a palavra que nos dá vida, é o Senhor Jesus que nos dá vida, e o Senhor Jesus é a própria palavra de Deus.
Amém? É a própria promessa dele, né? Promessa que ele fez, promessa que ele deu vida para nós. Então, no Senhor Jesus está a nossa garantia de vitória. É nele que está a nossa paz. Amém? Que vocês tenham todos um bom domingo. Nos vemos mais à noite no culto e tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Até domingo que vem, tá bom?